Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 18. O verso que vamos pensar e refletir é o verso 21. E nessa noite nós vamos conversar, nós vamos refletir à luz da palavra de Deus acerca dos desafios da missão. Os desafios da missão de Jesus. E é certo que todos nós, indistintamente, temos propósito, temos missão, temos serviço que vem da parte de Deus para cada um de nós. Todos nós temos o nosso propósito diante de Deus, a nossa missão, o nosso serviço, que Deus tem desafiado a cada um de nós a vivermos todos os dias de nossas vidas. E é certo que na minha história, como também na sua história de vida, o segmento de Jesus nos insere na missão de Deus aqui na terra, aqui é onde estamos. E nos tempos antigos isso não era diferente. O livro de Êxodo nos fala de uma peregrinação que teve início quando um homem decidiu assumir a sua missão. Quando o homem decidiu assumir aquilo que Deus tinha para a sua vida. E decidiu então ouvir a voz de Deus e obedecer e atender o seu chamado. Êxodo, capítulo 18, verso 21, diz assim: Mas você deve escolher homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Feche os seus olhos, vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor já falou aos nossos corações nessa noite. O que nós te pedimos é que o Senhor use a minha vida para falar ao teu povo, para falar a todos aqueles que nesse momento ouvem a tua palavra através da minha vida. Usa, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, amém. Esse registro, ele revela um diálogo entre dois grandes homens de Deus. E eu estou falando de Jetro e também de Moisés. E esta é uma história bastante conhecida, e os dois, genro e sogro, são protagonistas de um dos mais marcantes registros bíblicos do Antigo Testamento. E se você viajar comigo nos fatos que marcaram a caminhada do povo de Deus rumo à libertação, você perceberá a linda presença de Deus, a linda presença de um Deus fiel, mesmo apesar, muitas vezes, da infidelidade do povo. Podemos perceber um Deus que libertou Israel do Egito, um Deus que sustentou o povo no deserto, um Deus que perdoou os pecados, a iniquidade daquele povo, um Deus que fez com eles uma nova aliança, deu-lhes a oportunidade de ser uma nação diferente e de experimentar um recomeço. E o capítulo 18 de Êxodo, que nós acabamos de ler agora, nos fala de uma visita que até hoje ecoa em nossas vidas, ecoa em nossos corações e nos ensina sobre a missão. Veja que essa já é uma nova fase na liderança de Moisés diante do povo. Já é um novo tempo que Moisés estava vivendo. A essas alturas, o povo de Deus já havia provado grandes experiências espirituais. Mas há coisas que ainda não estavam andando corretamente. Existiam coisas que precisavam de mudanças. As coisas ainda não estavam andando como Deus queria. E é justamente aí
que aparece Jetro. Jetro, sogro de Moisés, demonstra uma nova receita, um novo guiar para aquele povo, para aquelas pessoas. O novo guiar com 3 passos para tornar a vida do povo de Deus agradável ao Senhor. 3 passos. Perceba que diante de uma situação difícil, perceba que diante de uma situação de caos, Jetro orienta Moisés a identificar pessoas que pudessem ser bênção, que pudessem ser liderança no meio do povo de Deus. E assim Jetro abre a nossa mente, a nossa reflexão, para entendermos 3 passos importantes para quem deseja assumir com integridade a missão que Deus tem para cada um de nós. E o primeiro passo que Jetro nos ensina nessa noite é a capacitação. Veja só o que diz a expressão do texto: você deve escolher homens capazes. E essa é uma característica que requer de nós, meus irmãos, uma mente sã, uma mente que cultiva pensamentos sadios, uma mente que cultive pensamentos construtivos. Perceba comigo que essa é uma característica muito pessoal, a capacitação. A capacitação acontece com aqueles que têm na alma o desejo de servir ao Senhor. Aqueles que têm na alma o desejo de dedicar a sua vida, o seu tempo ao Senhor. Não há capacitação, meus irmãos, sem disponibilidade. Preste bem atenção nisso. Não há capacitação sem disponibilidade. Não há capacitação se não houver entrega de vida. O discípulo de Jesus precisava cultivar pensamentos construtivos. Precisa, melhor dizendo, cultivar pensamentos construtivos, livre de pensamentos indignos. O discípulo de Jesus implica em investir em leitura, e principalmente, leitura bíblica, leitura da palavra de Deus. Por isso preste bem atenção. Servo de Deus que não conhece a Bíblia, que não conhece Jesus Cristo, que não conhece a sua palavra, que não conhece a sua revelação, é crente que não sabe no que crê, é crente que vive a vida ao Deus dará, é um crente ignorante na fé em Cristo Jesus. Há uma necessidade, meus queridos irmãos, gritante em nossos dias, de servos e servas que cultivem uma espiritualidade contextualizada com o mundo que vivemos, com o tempo em que vivemos. E Tiago, ele escreve muito bem sobre isso. Tiago, ele escreve acerca da habilitação ou da capacitação cristã. É algo que Tiago destaca com muita propriedade. É a questão do uso das palavras, de como usamos as palavras. É como se Tiago escrevesse acerca de uma etapa primordial para a capacitação cristã, para todos aqueles que querem servir ao Senhor, que é o domínio da língua, que é o domínio das palavras. Veja só o que ele diz no capítulo 19, nos versos 19 e 20 do capítulo 1 de Tiago. Ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago aqui nestes versos
está nos dizendo que o descontrole no falar é um problema muito sério para aqueles que querem viver a missão de Jesus Cristo. Certamente não será difícil identificar situações de constrangimento e até mesmo de sofrimento por causa dessa terrível língua, dessa língua solta, que fala descontroladamente. Geralmente situações de extrema irritação nos fazem falar desesperadamente, sem pensar no que virá depois, e falamos muitas vezes aquilo que não deveríamos nunca ter falado. Sabe, meus irmãos, somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de nos capacitar a exercer a missão de forma estável, em paz, em tranquilidade, em constância, de forma equilibrada. E mais, segundo as Escrituras Sagradas, existe uma sabedoria capaz de fazer a diferença nas nossas ações, nas nossas atitudes. É a sabedoria que vem do alto. E mais uma vez eu quero usar o livro de Tiago, só que agora no capítulo 3, nos versos de 13 a 18, que diz assim, sobre a sabedoria que vem do alto. Diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Sabe, meus irmãos, quando Jetro pediu que Moisés escolhesse homens capazes, ele não estava falando de diplomas, ele não estava falando de especializações, de mestrados, de doutorados, de grandes empresários que tomam conta de grandes empresas, que costumam movimentar grandes quantias de dinheiro. Ele não estava falando dessas coisas. Ele estava falando de capacitação do Espírito Santo de Deus. Capacitação do Espírito Santo de Deus que nos torna pessoas diferentes, que faz de nós pessoas tratáveis, pessoas constantes, pessoas equilibradas. Sabedoria esta que vem de graça. Não pagamos por ela, é de graça, é graça de Deus. Não só para os pastores, não somente para a liderança da igreja, mas para todos nós, para toda a igreja do Senhor. Quem quiser pedir, é só buscar, que terá a sabedoria que vem do alto. Não sei qual será o seu ministério neste novo ano que se aproxima. Não sei se você vai continuar na mesma postura de somente vir à igreja, sentar aos bancos, limpar os bancos, sentando e depois indo embora. Ou se você já decidiu verdadeiramente
se engajar nos propósitos de Deus, na missão que o Senhor tem para a sua vida. Mas saiba que as portas da missão, elas não estão fechadas para você, elas estão abertas. É somente você entrar, somente pedir ao Senhor e entrar. E o meu desejo, a minha oração é que possamos ter esse desejo verdadeiro de servir ao Senhor, de nos colocar na brecha, de nos colocar diante de Deus. O meu desejo é que sejamos capazes de promover construções saudáveis no meio do povo de Deus, na igreja de Jesus. E talvez você possa estar se perguntando: mas pastor, como eu posso ser bênção na vida da minha igreja? Mas pastor, como eu posso ser um instrumento de Deus na vida da minha igreja? E eu tenho aqui alguns exemplos bíblicos por onde você pode começar. Promova a paz e alegria na igreja de Jesus. Promova a paz e a alegria onde quer que você esteja. Provérbios capítulo 15, verso 4. O texto ele diz assim: as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quer um outro exemplo do que você pode fazer para promover a missão de Jesus na sua vida? Seja uma pessoa sensata. Provérbios capítulo 15, verso 2 diz assim: a boca dos tolos derrama insensatez. As palavras, meus irmãos, precipitadas, elas derramam loucuras. As palavras precipitadas, elas derramam incerteza nos nossos corações. Palavras precipitadas e insensatas podem tornar uma situação perfeitamente contornável, tranquila, num estresse total, numa situação muito difícil de ser contornada. Mas você também pode ser usado por Deus para promover a união do povo de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9, Jesus lá, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe, irmãos, Deus trabalha em nós, eu creio nisso. Deus trabalha em nós com o objetivo de nos capacitar. Mas este trabalho de Deus necessariamente mexerá com as nossas estruturas, mexerá com a nossa vida por completo. Deus nos quer homens e mulheres eficazes no serviço do Senhor. Ainda somos um povo que infelizmente pouco conhece a palavra. Somos um povo que infelizmente pouco conhece da própria história. Pouco lemos sobre nós mesmos. Pouco lemos sobre a história de Jesus. Mas querem saber, irmãos, ainda vejo que Jetro nos ensina um segundo ensinamento. Jetro nos ensina o temor a Deus. Veja a expressão que ele diz no texto sagrado: devem ser homens que temam a Deus. Temor a Deus, esta é a segunda característica exigida para vivenciarmos a missão de Jesus nas nossas vidas. Ser temente a Deus é uma questão espiritual. E parece que, por mais que falemos sobre espiritualidade, eu preciso lhe dizer que isso não se constrói com ações isoladas de santidade. Curiosamente, a mídia tem nos bombardeado a todo tempo com alguns apelos, posso dizer, gospels. Apelos gospels à santidade, a uma santidade visível,
a uma santidade exterior. Mas não é disso que eu estou falando. Espiritualidade, meus irmãos, é um estilo de vida. Espiritualidade é a forma como nós vivemos. Espiritualidade é a maneira como você fala com alguém. Espiritualidade é aquilo que você pensa. Espiritualidade são os locais que você frequenta. Espiritualidade são as suas escolhas. Espiritualidade é o que você come. Espiritualidade é o que você bebe. É como você trata as pessoas, como você lida com as pessoas. Espiritualidade é como você obedece ao Senhor das nossas vidas. Isso sim é espiritualidade. Por isso escute o que eu vou lhe dizer. Biblicamente, um homem ou uma mulher temente a Deus precisa todos os dias de nossas vidas viver a palavra, experimentar a palavra em nossas vidas diariamente. Do contrário, meus irmãos, não haverá espiritualidade. Se não vivenciarmos isso todos os dias, não haverá espiritualidade. Se voltarmos ao Novo Testamento, nós vamos encontrar Tiago fazendo uma fundamentação do temor a Deus. Tiago capítulo 1, verso 21. E ele diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda a maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra em vocês, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Quer ser temente a Deus? Ouça esses dois imperativos que acabamos de ler no texto. Livrem-se e aceitem. Livrem-se, essa expressão em outras traduções, ela aparece como a palavra despojando-vos, verbo que indica o ato de tirar as vestes, de se despir de determinados padrões de comportamento. Como é o caso aqui, devemos nos despir de toda impureza moral, devemos nos despir de toda maldade. E há também um outro imperativo: aceitem. Isso indica que a gente precisa receber algo. No caso aqui, a palavra de Deus que é implantada em nossos corações, que é implantada em nossas vidas. Tiago está nos dizendo que Deus nos capacita. Tiago está nos dizendo que Deus nos orienta a vivermos os seus valores e vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. Jetro já apontava a necessidade dessa integridade de vida com Deus. Quando você vive por Deus, quando você vive para Deus, de forma íntegra, o primeiro sinal é que você passa então a frutificar, você passa a dar frutos. João capítulo 15, verso 5, ele diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu quero, meus irmãos, voltar mais uma vez para Tiago. E veja o quanto é interessante a linguagem que Tiago se utiliza no Novo Testamento para falar de viver a palavra. Tiago, ele se utiliza da metáfora do espelho. E eu quero continuar lendo agora os versos 22 até o verso 25 do capítulo 1 de Tiago, que diz assim: sejam praticantes da palavra
e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ao comentar esse texto, John Stott, ele diz que o espelho, ele nos transmite duas informações. Ele nos diz como somos e ao mesmo tempo ele nos diz como deveríamos ser. E através de uma alegoria, Tiago ele desenvolve o contraste entre a pessoa que apenas ouve a palavra e aquela pessoa que ouve e obedece à palavra de Deus. Um é somente ouvinte, e o outro é ouvinte e é confrontado pela palavra, não se conforma com a sua situação e tenta de todas as formas buscar a presença de Deus, entender a missão do Senhor para a sua vida e muda a sua vida por completo para atingir os objetivos e os propósitos de Deus na sua vida. Um é somente ouvinte, o outro é ouvinte e praticante da palavra. Por isso, meus irmãos, para ser temente a Deus, é necessário que a sua fonte de energia, em todo o tempo, seja o próprio Deus. Ele precisa ser a nossa fonte de energia. Às vezes tentamos recarregar as nossas baterias, as nossas forças, em tantos lugares. E esquecemos de que Deus é o principal, é a principal pessoa que precisamos buscar para recarregar as nossas forças e as nossas esperanças. Se estivermos dependentes de qualquer outra coisa, ou de qualquer outra pessoa, certamente não aguentaremos a caminhada da espiritualidade. Temer a Deus é condição para segui-lo. Renove, meus irmãos, suas energias em Deus, somente nele. Encontre nele, somente nele, a motivação para servir na missão do Senhor Jesus. E inspirado ainda em Jetro, eu quero lhe dizer o último passo, um passo que se desdobra em dois, um binômio incrível chamado confiança e honestidade. Duas características que vêm juntas no mesmo texto bíblico. E essas são características de cunho, meus irmãos, de cunho moral. Veja só a expressão: que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Lembram-se dos primeiros ensinamentos, dos primeiros pontos que já passamos? Primeiro passo, o passo intelectual, produzido na nossa mente, que é a capacitação. O segundo passo é o espiritual. E agora, duas características de cunho moral. Penso que merecer confiança e ser honesto em tudo são ajustes de caráter. E caráter é aquilo que você constrói durante toda a sua vida, meu irmão e minha irmã. E Deus trabalha no nosso caráter, eu creio nisso. Deus trabalha no nosso caráter de forma contundente todos os dias. Todos nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Existem coisas em nós, em nosso caráter, em nossa conduta, que precisa sim ser ajustado pelo Senhor.
E como Deus gosta, meus irmãos, de nos ajustar. Como Deus gosta de nos mostrar o caminho correto. Como Deus gosta de nos mostrar o caminho da verdade. Talvez seja uma das coisas que Ele mais gosta de fazer. Ele exige isso de nós. Pessoas íntegras, pessoas de caráter. E isso é muito sério, irmãos. O forjar do caráter é um exercício que existe enquanto há vida. É um alvo que precisamos percorrer. É um alvo que precisamos prosseguir. E para nós cristãos, isso ainda é muito difícil. É algo desafiador a todos nós. Por vezes caímos, por vezes somos altamente influenciáveis pelos costumes desse tempo, somos levados, somos influenciados. Mas sabe, meus irmãos, o Evangelho, ele tem uma proposta de mudança para a minha vida. O Evangelho, ele tem a proposta de mudança para a sua vida. Se o Evangelho não está mexendo com o seu caráter, se você não tem se sentido incomodado em absolutamente nada, e acha que está correto em tudo, nas suas atitudes, na forma como você lida com a sua vida, eu tenho que lhe dizer que algo deve estar errado na sua caminhada. A desonestidade, ou melhor, os desvios de caráter, são forças que desintegram a nossa vida, que tentam de todas as formas destruir as nossas vidas. Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 8, ele diz assim: estejam alertas, e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O inimigo, meus irmãos, eu preciso dizer isso a vocês. O inimigo, ele usa as nossas fraquezas morais para nos destruir. Ele usa as nossas fraquezas morais para nos desintegrar. O adversário usará de todas as suas forças para destruir a nossa relação com Deus, para destruir a nossa relação com as pessoas a quem amamos. A queda moral de um servo de Deus é avassaladora. O fruto do pecado é algo avassalador e nos afasta de Deus, e nos faz sentir a solidão, nos faz sentir medo, nos faz sentir o desespero. Mas não é isso, meus irmãos, que Deus quer de nós. Não é isso. Deus é amor. O Deus a quem servimos é amor. E amor é reconstrução. Amor é a oportunidade de reconstruir, de refazer. Se Deus está em nós e Deus é amor, então precisamos repensar as nossas atitudes. Deus é contrário a tudo que destrói. Ágape, o amor ágape, é o que aproxima, é o que tem o poder de nos refazer. Por mais difícil e complicada que seja a sua vida, se o inimigo destrói, então o amor de Deus nos refaz. O amor de Deus reconstrói. A promessa não gira em torno de pessoas perfeitas. Eu quero que vocês saibam disso.
A promessa não gira em torno de pessoas sem pecados, isentas de iniquidades, mas a promessa, ela gira em torno de homens e mulheres imperfeitos, como eu, como você, que estão dispostos a sermos reconstruídos pelo Senhor todos os dias de nossas vidas. Por pessoas que estão dispostas a serem transformadas, a serem tocadas pelo Senhor e a viver este amor infinito. Eu quero caminhar para o fim. Eu quero terminar lhe desafiando a você imprimir neste novo ano, que já está próximo, faltam apenas alguns dias, neste novo ano, essas marcas de um servo digno da missão que Deus lhe confiou. Saiba que Deus tem ministério para você. Saiba que Deus tem missão para você. Deus tem propósito para você. Por isso não dê as costas e finja que nada está acontecendo. Facilmente nós desejamos aos nossos amados prosperidade, amor, dinheiro, sucesso, e etc, e etc, e etc, e tantas outras coisas. Mas hoje eu quero desejar a você, meu irmão e minha irmã, capacitação. Quero desejar a você temor a Deus. Quero desejar a você honestidade, confiança e honestidade. Que em nome de Jesus possamos encontrar o nosso lugar aqui nessa comunidade de fé para servirmos ao Senhor, para colocar tudo o que temos e o que somos em favor desta agência do reino de Deus, desta igreja de Jesus, dessa comunidade de fé. E quero terminar a reflexão com o texto que começamos a reflexão. Mas você deve escolher homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1000, de 100 e de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Amém? Quero convidar você a ficar em pé e juntos nós vamos orar ao Senhor nesse momento, colocando a nossa vida, colocando a nossa igreja diante do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as vitórias que o Senhor tem concedido a cada um de nós. As bênçãos e as vitórias que o Senhor tem concedido à sua igreja. E nessa hora, Senhor Deus, diante de Ti, nós queremos reconhecer que verdadeiramente somos pecadores, que verdadeiramente somos limitados e que carecemos do Teu amor, carecemos do Teu perdão, carecemos da Sua capacitação. Que todos nós, Senhor Deus, possamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, e que possamos buscar a Tua presença, viver a Tua palavra, imprimir, Senhor Deus, a Tua palavra em nossos corações, em nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, servir ao Senhor através das nossas vidas. Que as nossas palavras sejam palavras de paz, sejam palavras de amor, sejam palavras de união. Que nossa igreja, Senhor Deus, seja uma igreja conhecida como uma igreja que ama, como uma igreja que cuida, como uma igreja, Senhor Deus, que verdadeiramente vive o Senhor Jesus todos os dias em nossas vidas. Que possamos brilhar e testemunhar deste tão grande amor que o Senhor tem dispensado sobre cada um de nós.
Continua, Senhor Deus, a abençoar a vida da nossa igreja. Continua, Senhor Deus, a levantar homens e mulheres para servir ao Senhor nessa igreja. Continue, Senhor Deus, a abençoar a vida do nosso pastor, da Cláudia, que nesse momento, Senhor Deus, estão de férias. Que em nome de Jesus eles sejam renovados pelo poder do Teu Santo Espírito e que a vida deles continue, Senhor Deus, a ser bênção no meio dessa igreja, também na sua família e onde quer que eles estiverem. Continue, Senhor Deus, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, a nos incomodar, a fazer os ajustes que precisam ser feitos. E que em todo o tempo, Senhor Deus, o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.